Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Stephanie Rocha, você está no canal Juridicando e hoje temos uma participação especial, o amendoim. Não, na verdade nós temos uma participação muito especial, é o Dr. Bruno Pataro que vai falar pra gente um pouquinho sobre interdição. Mas antes, dá uma olhada nessa vinheta maneiríssima que a gente fez. Eu tô ficando profissa, hein? Hoje nós vamos falar sobre um assunto que acontece muito em muitos lares brasileiros, que é aquela pessoa, né, ou aquela vovozinha que faz um ótimo bolo, mas já não está rimando ré com cré. Meu Deus. Que sai para a rua, não lembra onde que mora mais, não lembra mais o nome das pessoas, enfim. Nós vamos falar sobre interdição e as possibilidades. Mas, como eu não sou nenhuma expert, né, hoje eu trouxe um cara que sabe muito disso. Ele é médico, ele é advogado, Dr. Bruno Pataro, tudo bem com você? Tudo ótimo, Stephanie, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar batendo esse papo aí com você, com o pessoal e trazendo o máximo de informação possível para as pessoas que às vezes passam tantas dificuldades e tantas mazelas assim com as famílias. É verdade. Você está com seu café aí para a gente tomar e bater um papo? Tô, como sempre, um cafezinho é sempre uma delícia nesse momento da tarde. Então, hoje nós vamos falar sobre interdição, por quê? Às vezes as pessoas estão passando por isso em casa, né, Bruno, e não sabem o que fazer, né? Aquela pessoa que já não consegue mais viver sozinho, né? Não consegue mais cuidar das próprias coisas sozinho. E aí eu queria que você pudesse tirar essas dúvidas para a gente. Eu queria que você me dissesse o seguinte, né? Pudesse explicar assim, de uma forma bem tranquila, como que começa essa coisa da interdição? Assim? Quando que a pessoa ela vai ser interditada? O que acontece? Tem aquele negócio da capacidade civil, não é? Sim. Primeiramente, antes da gente falar sobre interdição, é importante entender o que é capacidade civil. A capacidade civil é você conseguir exercer a sua vontade perante o Estado e perante a sociedade. Nós nascemos com a capacidade, mas a gente só pode passar a desenvolvê-la com o nosso desenrolar da idade. A partir dos seus 16 anos, de uma forma parcial, e a partir dos 18 anos, de uma forma completa. Algumas doenças, tanto na psiquiatria, quanto na neurologia, ou até doenças clínicas no geral, podem comprometer a capacidade do indivíduo. Uma doença que é muito típica e muito comentada é a doença de Alzheimer, que é um processo degenerativo, que a pessoa ela vai perdendo as referências, as memórias, e muitas vezes não consegue escolher da melhor forma possível o que é realmente bom para ela. As famílias que estão em casa agora assistindo, né, aquela pessoa que está vendo agora e tem alguém da família que está precisando de ajuda, como que ela pode primeiro identificar isso e o que ela tem que fazer? Perfeito. A primeira questão a ser observada é uma alteração do comportamento. Alguns quadros são uma alteração aguda, outros são uma alteração lenta e gradual. Vamos falar primeiro da alteração aguda. Aquela pessoa que sempre foi muito ativa, muito desenvolvida, trabalhava bem, convivia com seus familiares, e de um momento para outro começa a apresentar um comportamento estranho. Se a gente for puxar para a área da psiquiatria, começou a ouvir vozes, a ver coisas, se sentir perseguida. Note, ele está tendo um comprometimento das funções psíquicas. Os familiares devem começar a ficar mais atentos quando observar esquecimentos de senhas, esquecimentos de locais, de nomes, ou até mesmo uma confusão mental. E aí também vale muito a pena uma avaliação médica. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando vê alguém estranho, alguém que está agindo de forma estranha, é levar para um médico psiquiatra? Isso. Normalmente na medicina, as principais avaliações das capacidades são feitas pelos médicos atuantes em psiquiatria ou neurologia. Embora todos os médicos eles tenham uma capacidade da avaliação do estado mental, nem que seja de uma forma mais superficial, podendo começar a ter alguma orientação ou até a solicitação de alguns exames. E depois, assim, desse monte de exames aí, com esses laudos, isso tudo, eu posso já ir lá no juiz e pedir para ele decretar que essa pessoa não tem mais capacidade de viver sozinha e precisa de uma pessoa para ajudar. Exatamente.
O primeiro start é a avaliação médica. Municiado do laudo médico, você dará um início a uma causa de pedir jurídica, em que o juiz ele vai avaliar as circunstâncias do caso, vai avaliar o risco que essa pessoa corre, e a partir do momento que conseguir determinar que tem provas suficientes para a interdição, o juiz ele pode determinar um curador. Ele vai passar não somente ser responsável pelo cuidado dessa pessoa, mas por todos os bens que ele tem. Às vezes, é uma pessoa que tem várias propriedades, que tem, às vezes, um aluguel a receber, uma determinada conta a pagar. O curador ele vai ter uma inteira responsabilidade em cima desses atos da vida civil que antes era exercido pessoalmente. E você tinha falado aí no início que os usuários de drogas, né, eles podem também ser considerados pessoas que podem ser interditadas. Tem uma pessoa assistindo, por exemplo, ela tem um usuário de drogas em casa. O que ela tem que fazer? Como que ela sabe que se pode interditar essa pessoa ou não? As pessoas que são dependentes químicas, elas têm 2 riscos principais quanto à capacidade. O primeiro risco é a intoxicação aguda. Guarapari Búzios é minha arte. A pessoa ela acabou fazendo um uso tão grande que ele acaba saindo da realidade. Catrina? Seja por um estado comatoso, como a intoxicação pelo álcool, ou até mesmo um estado psicótico, por uma intoxicação por um LSD, ou mesmo da própria cocaína. Rave! O segundo ponto relaciona-se à dependência crônica. A pessoa ela acaba usando a droga por um tempo muito longo, uma quantidade significativa, e apesar da vontade de parar o uso ou não, ela não consegue. E aí, a família, que também tem o objetivo de proteção dessa pessoa, ela pode levar ao juiz. Como a dinâmica ela é muito rápida, dificilmente esse tipo de situação chega ao juiz. Mas a família, como ente protetor desse indivíduo, ele deve articular um encaminhamento ao médico, mesmo contra a vontade, para uma emergência, para fazer uma desintoxicação dessa pessoa, para que o juiz decrete uma interdição temporária, que tem o objetivo principalmente propor um tratamento nem que seja involuntário. É somente em casos que realmente estão saindo do controle. Muito polêmica fazer internação contra a vontade do usuário de drogas, né? Porque hoje em dia existem muitos entendimentos que falam que não pode. E aí, pode ou não pode? E aí, como a grande maioria das respostas no mundo jurídico, depende. Tudo O que depende. acontece? Exato. Em regra, a gente não deve propor uma internação voluntária pelo respeito da capacidade da pessoa. E por isso que a lei de desinstitucionalização psiquiátrica propôs uma nova modalidade, que é o acolhimento, em que existem locais próprios para a pessoa permanecer por um tempo, para se desintoxicar, são chamados de CAPS, Centros de Atenções Psicossociais, em que não é um eixo centralizado no tratamento médico-químico, e sim no multiprofissional, em que tenha psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, e também a função do médico, porque quando a gente fala das dependências, existe o risco de abstinência, ou até mesmo outras questões clínicas associadas. Quando alguém coloca em risco a si, ou a terceiros, ou então tem um comprometimento tão grave da cognição, que não consiga escolher o melhor para si, é possível a internação involuntária no menor tempo possível e respeitando a vontade do paciente, assim que ele recobra um mínimo de coerência e um mínimo de cognição. Então, e esses centros de atendimento, a pessoa pode procurar até no SUS, né? Inclusive, em Petrópolis, que é a cidade que a gente está falando, tem esse centro de atendimento, né? E que a gente pode ir lá e, se alguém estiver precisando de uma ajuda, eles fazem essa ajuda até social com a família. Exatamente. Aqui em Petrópolis, contamos com alguns CAPs, e em destaque o CAPS Álcool e Droga, que ele é na modalidade número 3, em que tem alguns leitos para fazer o acolhimento dessa população que precisa de ajuda. Lá é respeitada a vontade do paciente, então não há possibilidade da internação involuntária, mas que consegue fazer um trabalho muito positivo em conjunto da família e da sociedade, tendo um nível de recuperação muito significativo.
Agora, em Petrópolis também há a possibilidade da emergência em psiquiatria, em que quadros que são muito graves, em que a pessoa está intoxicada ou no processo delirante, em ajuda com a equipe de SAMU, ou então uma ajuda da equipe da própria família ou dos bombeiros, ele pode ser tratado em regime de observação durante 24, 48, 72 horas, somente para sair daquele surto e ele ter a oportunidade de escolher o melhor tratamento para ele. Nossa, muito, muito interessante essas questões, porque às vezes a gente tem uma situação dessa na família e não sabe o que fazer, não é mesmo? Tem alguma coisa a mais que você gostaria de acrescentar sobre interdição ou sobre o usuário de drogas? Sim. Bom, tanto a questão da interdição quanto o usuário de drogas são temas que são muito delicados e que geram um sofrimento muito grande para as famílias. E se discute muito no foco da pessoa que sofre o problema e esquece as pessoas que estão do lado. Então, eu gostaria de acrescentar do apoio entre os membros da família. É importante ter um acompanhamento de um psicólogo, é importante ter alguém para conversar, e numa piora da uma ansiedade, ou mesmo de uma tristeza por ver o seu familiar nesse tipo de situação, também procurar ajuda. É verdade, você falou uma coisa muito importante, a família vai ser a base para essa pessoa conseguir melhorar, né? O que tiver de dúvidas a mais, a gente se dispõe para esclarecimentos. Deixo o meu contato de e-mail, que é bpataro@gmail.com, e fico à disposição para novos temas ou novos debates. Caso tenha alguma curiosidade, pode colocar nos comentários. Se gostou do tema e quer continuar seguindo as nossas conversas, inscreva-se no canal, dê o like para ajudar o canal da Stephanie a crescer e levar informações positivas para cada vez mais pessoas. A nossa ideia é realmente ajudar a pessoa que está assistindo e se tiver alguma dúvida, a gente está aqui à disposição. Se vocês quiserem, coloquem aqui nos comentários embaixo perguntas que vocês queiram também fazer para o Dr. Bruno. Ele vai se manter aqui à disposição para nós. Ele também tem... Você tem redes sociais, Bruno? Tenho, é a SPM Medical no Instagram. Isso. A gente vai colocar o link aqui embaixo na descrição. E se vocês quiserem, comentem, compartilhem e se inscrevam, mandem sugestões para a gente. Bruno, muito obrigada. Você esclareceu muitas coisas para nós sobre esses problemas, né, tão naturais, mas que são um tabu ainda para a gente, né? Obrigada mesmo e até a próxima. Muito obrigado. Uma ótima tarde. Tchau, tchau.